Olá, gente, tudo bem? Andréia Brito aqui. Hoje estamos com o episódio número 200 e é o primeiro episódio do ano de 2022. Olha só que legal, a gente está então começando o ano com novos episódios, novas histórias, novas mensagens para trazer aquela dose de energia boa para você começar o seu dia, ou para se levantar o seu astral, que seja. A intenção aqui é trazer aquela sensação boa para você, que seja mais coragem, mais fé, mais esperança no seu dia. Isso vai ser feito com novos formatos. A gente vai ter, então, você que está escutando só o áudio, saiba que esse podcast também está sendo gravado via vídeo. E você então pode escutar tanto no Spotify quanto no YouTube para ver o vídeo, certo? E o YouTube é só procurar por Dose de Energia, você vai ver. Já tem uns vídeos antigos lá, mas eu vou começar então a alimentar todas as vezes que eu tiver um episódio, vai alimentar o YouTube também, beleza? E pro episódio de hoje, a gente vai falar sobre ter uma atitude de iniciante. E essa atitude, na verdade, essa ideia, da onde que eu tirei essa ideia, nada mais, nada menos do que meu autor preferido, o Dr. Wayne Dyer, que fala um pouquinho sobre essa atitude. Por que é importante ter essa atitude de iniciante? Porque ele fala bastante sobre a gente procurar o nosso propósito, o que a gente quer da nossa vida, o que a gente tá buscando. Porque quando a gente faz aquilo que é o nosso propósito, como que você sabe se é o teu propósito? É quando você trabalha em alguma coisa que te dá muito prazer, que você sabe que é o teu chamado, digamos assim. E isso pode ser em todas as profissões. Então, quando você se sente realmente muito bem, mesmo que sim, tenha coisas complicadas, não quer dizer que é um emprego, um trabalho que vai ser como acham que seja dos sonhos, que não tem nenhum problema, só coisas boas. Não é isso. É você sentir que você está fazendo alguma coisa. Geralmente, quando a gente faz um trabalho, um serviço para alguém, na verdade, se você parar para pensar, todo tipo de trabalho, ele envolve outras pessoas. Alguma coisa que você faz, ele está envolvendo outras pessoas nessa tua história. E isso, quando você traz consciência para isso, você vê quanto é importante aquilo que você faz. Então, trazer esse propósito, ele fala para você achar o teu propósito, para você descobrir mais sobre esse teu propósito. É importante que você tenha uma atitude de principiante. Então, como eu tô falando de principiante, como a gente tá falando do primeiro episódio do ano de 2022, é assim que a gente vai começar, com uma atitude de principiante. Para começar, ele conta uma história. É a história de um professor de universidade que era um pesquisador e ele pesquisava várias religiões e ele já tinha escrito vários livros sobre o assunto. E ele queria muito conversar com um mestre zen. Era aquele que ele queria muito conversar. Então, esse expert, esse mestre zen, que já tinha escrito vários livros, conseguiu então uma entrevista com esse mestre. E quando ele foi conversar com o mestre, ele chegou, se apresentou e começou a contar todo o que ele já tinha pesquisado, quem era ele, de onde vinha, o que ele sabia sobre as religiões. O mestre então interrompe ele e fala: "Você aceita uma xícara de chá?" Ele falou: "Sim, claro." E continuou falando. Enquanto isso, o mestre pegou a xícara e começou a colocar chá na xícara do pesquisador. O pesquisador não parava de falar, o pesquisador falando, e o mestre colocando chá. E ele não parava. E nisso começou a debordar da xícara, saía da xícara, até que o pesquisador falou: está vazando, tá molhando tudo. E ele pegou, então, esse mestre pegou e parou e falou assim: você precisa primeiro esvaziar a sua xícara para receber algo mais. Porque senão não cabe mais nada, não cabe mais coisa. O que ele quer dizer? Que esse pesquisador, como ele já tinha buscado muita informação, ele já tinha certeza que ele era o expert no assunto.
e que ele sabia de tudo. Meio que deu para entender para o mestre que não tinha muito mais o que ele acrescentar, a não ser que ele esvaziasse e abrisse espaço, então, para receber coisas novas. E aí que vem a ideia, então, do Dr. Wayne Dyer, que fala para a gente abrir espaço e ter uma atitude de iniciante. Por quê? Porque o iniciante, ele tá aberto a tudo que está sendo falado. Você está começando algo novo, você está aberto porque você não sabe o que vem, então você recebe todas as informações. Já o expert, não. Quando você faz uma pergunta, ele já tem uma pergunta pronta. E às vezes quando alguém quer acrescentar alguma coisa, não quero escutar, eu já sei tudo. E quando nessa de você querer e de você ter essa atitude de expert, você se bloqueia. Ele fala que você fica como se você tivesse entupido a tua via de propósito, tudo que vem para você. Você bloqueou, você pôs algo que não deixa vir, porque você já sabe tudo. E com essa ideia, então, de já saber tudo, você fica sem aprender coisas novas. E ele dá um exemplo assim, imagine se você, então, vai aprender, ter a tua primeira lição de aula de tênis. Você vai jogar tênis e, então, o professor fala, então, tenta dar a sua primeira batida com a bola, deixa eu ver como que você tá fazendo. E você vai lá e tenta. E você tenta de várias maneiras, porque você está aprendendo. Então, você cria muitas possibilidades para você. Agora, se você fizer a mesma coisa com um cara que é um expert em tênis e fala, bata com essa bola, ele vai ter uma maneira que ele acha que é a melhor que tem. E ele não se abre para o novo. Então, a ideia é sim a gente treinar e ser o melhor que a gente pode ser, mas sem se bloquear, sem parar de escutar novas ideias, sem parar de escutar o que outras pessoas têm para falar, porque você não acha o que você tem na sua vida. Tem muitas pessoas que não são felizes no trabalho, não gostam do que fazem e continuam fazendo. E quando você fala, mas por que não tenta outra coisa? Por que você não vai fazer outra coisa? Eu sei que não dá, eu sei que eu não consigo, eu sei que isso não é pra mim, mas eu não sei o que eu quero também. Então se fecha, acaba se fechando, tendo aquela visão de expert da vida, eu entendo tudo na minha vida, não venha querer me ajudar, e essa pessoa então não avança e não acha qual que é o propósito da vida, porque ela se bloqueou, porque assim, eu já sei que comigo não dá, eu já sei que isso eu não gosto, eu já sei que é assim, eu já sei que acho que vai ter que ser assim pro resto da minha vida. E a gente tá falando de pessoas novas, não tô falando de, não são pessoas mais de idade, não, pessoas novas que acabam desistindo, porque se acham um expert, então, de tudo aquilo que tá se passando por volta dele, e não quer mais aprender mais coisas novas. Então eu desejo para você, nesse começo de ano, que você tenha essa ideia, essa atitude de iniciante para tudo, para o teu trabalho, que seja para procurar uma nova profissão, uma nova carreira, para os novos relacionamentos, para as suas amizades, para a sua vida pessoal, para tudo. Seja aberto. Sempre que alguém vir falar alguma coisa, você tiver aquela atitude, meu Deus, já sei tudo sobre isso. Pense mais uma vez e dê uma chance. Você vai ver que vai ter uma outra coisa que vai entrar. Essa pessoa que está contando, ela tem uma outra maneira de falar, talvez uma outra maneira de pensar sobre um assunto que você acredita que já escutou tudo que tinha que escutar. E se a gente sempre se bloquear para essas coisas, a gente não evolui, a gente não cresce e a gente não vai atrás do nosso propósito, que é aquilo que nos traz brilho na vida. Que quando a gente se bloqueia muito, a gente se limita. A gente não acredita que nós somos pessoas sem limites, porque somos pessoas sem limites, podemos fazer o que queremos. Só que a gente precisa acreditar, a gente precisa aprender e a gente precisa ter, então, essa atitude de iniciante. Beleza? Essa era a mensagem que eu queria trazer para vocês sobre ser iniciante, sobre
ter essa atitude de querer entender mais. Eu quero saber como que vai ser melhor. Tem muitas artes marciais que trabalham com esse conceito de que você nunca vai estar pronto, que você nunca vai ser 100%. Sempre, até o final dos seus dias, você vai ter o que aprender. Então, que esse ano que está começando, que já começou, e que vai aí continuar, seja um ano de novas descobertas, que você abra sua mente, abra seu coração, abra sua vida para as novas oportunidades, novas possibilidades que podem acontecer para você na sua vida, beleza? Gente, muito obrigada e fique ligado que logo vamos ter novidades, como entrevistas, como eu falei, e não esquece de buscar lá no meu canal, Dea Brito, dea.brito com 2 T's e andreabrito.com e também no YouTube Dose de Energia. Te espero lá. Obrigada, beijo!